Pode passar, Jaque. E logo então em seguida a gente criou a primeira atividade do coletivo, que foi o Sarau Mix Vira Negrada, que foi um contraponto ao 13 de maio, para falar então, porque muitos alunos ainda aprendem que a Princesa Isabel foi boazinha e que assinou a Lei Áurea e que nós devemos passivamente, os negros não tiveram nenhuma indignação, sendo que o contexto é totalmente o contrário, né? Havia muitas revoltas internas, o movimento abolicionista era muito forte no Brasil, não foi feita nenhuma política de reparação à comunidade negra, então nós tínhamos que falar sobre isso na escola, e não sobre essa narrativa de aceitação da Princesa Isabel, que foi muito boazinha. A gente queria trazer esse contraponto para a escola, através também não só da tristeza, né? A gente trouxe então o slammer Bruno Negrão, juntamente com os alunos da escola, e aí nós falamos de alunos de inclusão, alunos de vários segmentos, né, da diversidade, e trouxemos através da poesia, da dança, do slam, da música, trazendo essa temática da negritude, para também falar sobre o 14 de maio, Te Vira Negrada, como a gente tem se virado até hoje para responder a isso que aconteceu conosco. Aí pode passar. Aqui nós criamos um mural, é um mural Te Vira Negrada, que a gente considera um mural da ambiência racial, porque é nesse mural que todas as ações de protagonismo dos alunos, elas são colocadas nesse mural, e notícias referentes à cultura negra, à história africana, a gente sempre coloca nesse mural para ficar o ano inteiro trazendo essa referência da negritude positivamente no espaço escolar. E aí o nome do mural virou mesmo Mural Te Vira Negrada. Pode passar, dona Jaque. Aí é o desfile Porongos, os esquecidos serão exaltados, que foi num período da greve. A gente estava na greve e a loja Consone estava distribuindo roupas africanas para a escola que pedisse mais, se fosse mais citada. E aí a gente pediu mesmo na greve para os pais citarem a Escola Alberto Pasqualini como a que merecia receber essas roupas. E aí mesmo na greve os pais foram pedindo, e aí a Escola Alberto Pasqualini foi a mais escolhida, e nós então recebemos 15 roupas, e dessas 15 roupas nós fizemos umas 30, 40, chamamos a comunidade, os pais, o turno da EJA, da tarde, da manhã, e resolvemos então também fazer esse contraponto, trazendo a história dos lanceiros negros, e não somente essa narrativa da Revolução Farroupilha, tomar chimarrão, se vestir de prenda, e a gente chamou os professores de história da escola para trazerem essa temática para os alunos e trabalharem. Então saíram contos, saíram versos, poemas, professoras de artes também trouxeram cartazes, e nós então desfilamos com todo o povo da escola, né, toda a comunidade escolar, trazendo essa temática também, para contar e reverenciar, na verdade, os lanceiros negros. Pode passar, dona Jaque. Aí é o Afrotinga. O Afrotinga é a nossa comemoração ao 20 de novembro, né, Semana da Consciência Negra, que nós trouxemos os valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros. Então, a gente trouxe a ancestralidade, personalidades daqui da comunidade, os griots, homenageamos professoras antigas da instituição, trouxemos a dança de matriz africana, a religiosidade, também a culinária africana,
servimos feijoada para a comunidade, fizemos oficinas de capoeira, autocuidado, jogos e brincadeiras africanas, e também tivemos os alunos também dançaram, né, o passinho do funk no saguão da escola, e trouxemos e homenageamos também as mães, as moradoras aqui da Restinga, que protagonizam muito o ano inteiro, né, as atividades. Então, e no final, para finalizar, né, com chave de ouro, pode passar, dona Jaque, a Escola de Samba, o Estado-Maior da Restinga. É também importante trazer a comunidade escolar para dentro da escola, e no sábado letivo, que nós no ano inteiro não conseguimos trazer alunos, nem às vezes nem professores para a escola. Nesse dia nós tivemos 400 pessoas na Escola Alberto Pasqualini. Então foi um sábado letivo assim muito importante para dizer que foi o maior evento que a escola teve no ano passado. Pode passar aí, dona Jaque. Então nós ampliamos as atividades, né, com mais oficinas. Além do Te Vira Negrado, nós tivemos oficinas, o Candace, seminários, Candace Semeando Marielle, Sarau Mix, Te Vira Negrado, tivemos de novo em 2019, a Ocupação Poética de Garagem, que é, a Ocupação Poética de Garagem é como um sarau em que os alunos protagonizam através da dança, da poesia, da literatura. Então eles têm poemas autorais, coreografias autorais também, e eles saem do recinto da escola, eles visitam universidades, outras escolas, quem sabe um dia eles sejam, né, convidados para ir aí até o Guerreiro, né, fazer essa interação com outras escolas. E eu acho que o mais importante é ver o protagonismo dos alunos, e eles, na verdade, se aproximaram do coletivo muito mais porque queriam falar da sua negritude do que em qualquer outra coisa, porque nos outros espaços da escola eles não veem esse lugar, não é um lugar para o aluno negro. E acho que isso é muito forte, tanto é que a gente não tinha intenção de ter esse grupo, e eles foram até nós dizendo: Sora, eu quero ser uma quilombela, como é que eu faço? Né, meninos negros também dizendo, né, eu quero ser uma quilombela, como é que eu faço? Porque como é que eu faço para me apresentar? Que espaço eu posso protagonizar? Eu acho que essa escuta é o que está trazendo para muita gente. Onde o aluno negro se vê na escola? Tem espaço para esse aluno? Porque ele se vê muitas vezes é o que recebe menos elogio, ele é o que não está na festa junina, ele não faz parte do casal da festa junina, no teatro ele não é o ator principal, e esses espaços são negados. E acho acho que quando eles nos procuram, é isso que a gente tem sentido, que o aluno negro, ele quer ter essa temática, lá na biblioteca a temática negra está sendo trazida. Por que eu tenho que sair de um outro espaço que existe na biblioteca para ir para o coletivo Quilombelas? É porque a temática negra não está inserida em muitos espaços da escola. E isso talvez seja o que a gente não vem escutando, né? É que nas práticas, que por mais que a gente diga, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que não está sendo também dito? E o que está sendo normalizado na escola? Esses espaços é que a gente tem que desconstruir e abrir brechas na escola para que a criança negra se sinta inserida, porque ela ainda não se sente. E aí está também, talvez, a nossa importância da representatividade, né? Porque foi através da nossa presença na escola, e aí eu me lembro também até do Guerreiro, muitas vezes, quando eu ainda estava no meu processo de deixar o meu cabelo crespo,
Eu me lembro que muitas alunas eu não conseguia atingir. Também vai acontecer isso, a gente não tem uma receita de bolo, a gente vai perceber que muitas que a gente não imagina a gente vai atingir. Então, ao soltar o meu cabelo, eu vi que muitas também começaram a soltar. Muitas já diziam, eu quero ter um cabelo igual da professora Jaque, né? Porque era o cabelo que já estava natural. Então, é isso que a gente precisa, de representatividade em todos os lugares e que as crianças negras se sintam pertencentes ao espaço escolar. E acho que essa escuta sensível é que é a mais importante nas práticas pedagógicas antirracistas, é ter uma postura antirracista. Pode passar, Jeff. Aqui, então, são as atividades que a gente desenvolveu, né, ao longo, e mais ainda depois dessas primeiras. Candace Semeando Marielles, foi um seminário na EJA. Pode passar, Jaque. A ocupação poética de garagem, que é a gurizada invadindo aí a escola. Não lembro agora o nome da escola, mas pode passando aí. A escola Projeto foi onde a gente invadiu. Procuram-se bonecas pretas, que são a confecção de bonecas pretas pelos alunos, e também as abaiomis. Pode passar, professora Jaque. O Luconi, o encontro das professoras pretas, que a gente foi passando de escola em escola municipal do bairro Restinga, e fizemos um encontro das professoras pretas, e nós falamos também do autocuidado, do nosso corpo político, né, e do quanto também nós nos sentimos muitas vezes atingidas por sermos mulheres negras, professoras, aquele corpo único nas instituições, e também a gente sofre o racismo, né, como professoras. Próximo. Aqui são várias ações que a gente desenvolveu fora da escola. Pode passar, professora Jaque. Pode passar também, senão o tempo aí quando vê. E alguns conteúdos curriculares que a gente conseguiu abordar através das nossas atividades. A história e cultura afro-brasileira e africana, a ressignificação de fatos históricos e datas, direitos humanos, cidadania e inclusão, diversidade étnico-cultural, a literatura e língua portuguesa, com poesias, slams, histórias infantis e músicas, a pesquisa e produção escrita, na educação física, brincadeiras africanas, lateralidade, motricidade fina, ampla, capoeira, instrumentos musicais, conhecimento do corpo, cooperativismo, respeito às regras, na matemática, jogos de tabuleiros, formas geométricas, raciocínio lógico, na geografia, conhecimento do continente africano e dos territórios negros da cidade de Porto Alegre. Então, é isso aí que a gente deixa para vocês. A ação desse ano também, que o coletivo fez a entrega de cestas básicas, a ação Nós por Nós, que é uma ação social. Então, a distribuição de cestas básicas, quem puder colaborar, então aí os dados. E também fizemos hoje, em 2020, o Te Vira Negrada virtual, que foi a nossa atividade que a gente conseguiu fazer esse ano, em 2020, então, com poesias tudo online. É isto. Obrigada, Jana. Eu chamo de Jana, né? Janaína Barbosa. Já que é contigo, a gente tem depois a Elô e, por último, a Val. Aqui, né, babando pelas práticas da Jana, né, e também refletindo sobre a conversa da Jane. Deixa eu só desligar aqui o outro que eu estava acompanhando pelo celular.
pessoa da tecnologia não consegue fechar. Tem que desligar o telefone. Hoje eu tô um pouco devagar, vocês estão percebendo, né, gente? Eu tô... Então, assim... feliz, né, de ver essas coisas e me inspirando, tá, Jana, nas práticas. E queria apontar também ali nos relatos da Jane o quão é importante esse trabalho, né, esse resgate, essa reflexão que se faz com os alunos para impedir, né, que o racismo se propague, porque vem de lá da família, vem da sociedade, e aí eles replicam na sala de aula e a gente tem que parar e fazer a reflexão e para barrar. Já que está cortando, não sei se tu está nos ouvindo, mas está cortando. Ou eu que travei? Tá falando? Tá, Val, tá cortando. Tá cortando? Aqui travou. E eu tô sem câmera. Deu agora. A gente está te vendo, a gente está te ouvindo. Deu agora. Ah, tá. Tô bem lenta hoje e também o computador tá bem lento, então. Mas é isso do que eu estava falando, né, de a gente pegar e parar quando acontecer uma ação de racismo, né, declarado na nossa frente, fora as opressões que já acontecem estruturais na sociedade, a gente parar e barrar esse processo, né, não dar e ouvir a criança e intervir ali, não deixar passar, porque isso marca muito. E às vezes, assim, a criança se dá conta da sua negritude dentro da escola, pela primeira vez, porque dentro da família ela tá lá, acolhida, né, entre os seus pares, tudo, e aí vai para a escola, tá no mundo externo, e aí se depara com isso, com a questão do cabelo, que os outros vão mexer, a questão da cor da pele, vão reproduzir aquilo que muitas vezes é passado em casa, né, e a gente está nesse papel, então, de intervir. Mas vamos falar das nossas práticas, né, algumas que no decorrer desses 15 anos de escola e de prefeitura, cotista também, né, então acho que os cotistas deram também esse tom na rede, e muitos deles, não sei se todos, mas muitos deles fazem uma prática, então, antirracista, né, trabalham, né, e isso não é atributo só nosso, né, é atributo de toda a escola, dos professores negros, professores brancos, enfim, temos a lei para isso, né, e mesmo se não tivéssemos, deveria ser assim. Eu vou apresentar algumas coisas, e aí vai ter aquele processo de demora, um pouquinho, mas vamos lá. É difícil, hein? É difícil. Tá aparecendo para nós já. Tá carregando, né? Tá vendo, tá ótimo. Tá. Botei essa tirinha aqui que encontrei nos meus arquivos para a gente fazer essa reflexão, né, dos alunos negros do mundo de Taiwan. E aí é a tirinha número 6, então, que eles disponibilizam isso pela internet. Por que você voltou triste da escola, Kayode? Porque os meninos me xingaram dizendo que eu era preto, feio e fedido. Mas você sabe que a sua cor é linda, que você é uma gracinha, que tem o cheiro de orvalho da manhã, não sabe? Sei, mas porque na hora eu acredito e dói tanto. Mamãe diz que é falta de educação das pessoas. Dói mais na gente do que nelas. O importante é se defender e manter a cabeça erguida. E aí, pessoal, eu vou me inspirar num coletivo que eu faço parte do coletivo Cangerê, que vocês já conhecem, que o pessoal da escola já conhece, porque já aconteceram 2 formações na escola, a primeira em 2015 e agora a outra no ano passado. E aí a gente trabalha com este conceito de ambiência racial na escola. O que quer dizer isso?
Na verdade, tudo tem uma ambiência. Só que a ambiência que é privilegiada na escola é uma ambiência eurocentrada. E aí a gente tem que pegar e desconstruir isso e dar espaço para as outras etnias que também compõem o nosso povo, né? Ou seja, a ambiência racial africana, a ambiência racial indígena, né? E o que vem a ser isso? Então, a gente vai trabalhar com os artefatos culturais, na seleção dos conteúdos, em livros didáticos, nos livros que a gente vai contar a história, as fotos, os brinquedos, os filmes, o cartaz que a gente vai apresentar na sala de aula, o alfabeto que a gente vai colar, né? Alguma coisa que a gente vai pegar e fazer para representar a escola, né? No espaço virtual. Ter essa preocupação. A ambiência racial vivida resulta no empoderamento de uma raça determinada, branca, em detrimento de outras, a partir da impregnação do ambiente escolar de referências positivas sobre essa raça. Então, quando a Jane fala ali de saber a história, de saber a sua identidade, ou então quando a gente vai fazer, assim, algum trabalho que a gente vê que não se traz referências positivas do povo negro ou da população indígena, isso precisa ser levado em conta e a gente fazer esse tipo, mudar essa ambiência, né, que é eurocentrada ainda nos espaços escolares. Então, é nessa perspectiva que eu trabalho. Agora, vamos ver algumas práticas da professora Jaque. Então, eu gosto muito de fazer intervenções no espaço. Vários colegas já viram, né, as intervenções, tipo, essa aí foi no ano de 2016, e eu espalhei pela escola, então, cartazes de personalidades, heróis negros, personalidades negros, então, de vários brasileiros ou internacionais. Então, falando, e aí surgiu a curiosidade dos alunos de saber quem eram essas pessoas que a professora Jaque estava colando, então, nas paredes da escola, né? Então, faço referência ali, Luísa Maim, Teresa de Benguela, Dandara de Palmares, né? Aí, outra coisa que eu também fiz, que pendurei num momento na escola, foi aquele samba enredo da Acadêmicos do Tuiuti, não é Acadêmicos, não sei o nome da escola direito, do Tuiuti, aquele que falava sobre a libertação, sobre aquele ano que ela foi em segundo lugar, que tinha lá o meu Deus, se eu chorar não leve a mal, pela luz do candeeiro, esqueci o resto da música, mas falava, então, do processo, foi nos 130 anos da abolição da escravatura. Também a gente já colou, né, questões que foram coladas, quantos juízes negros você conhece, quantos médicos negros você conhece, aí perguntas que são espalhadas pela escola, e aí eles ficam se perguntando, né, esse tipo de coisa, e vão atrás, quem colou isso, por que colaram isso? E alguns que sabiam, qual dentista negro, você conhece algum dentista negro? Aí escreviam lá nos cartazes o que sabiam, ou não, né, alguns cartazes ficaram sem resposta. Aqui foi um trabalho que a gente fez, eu já tinha comentado lá na live de terça, sobre esse livro do André Neves, o Bax, um trabalho que eu fiz quando eu era professora de informática, a gente criava coisas, né, criava jogos, e aí a turma fez num editor de apresentação um quiz relacionado, então, ao livro da Obax. E aí eles estavam preparando para a turma dia 10 jogar. Ali está o Átila segurando o livro, e aqui esse estava testando já, né, na programação. Aí, se o aluno acertava, dava tudo ok, se não, aparecia aquela carinha ali, que a Letícia, se eu não me engano, aquela menina Letícia está programando ali. Então, matemática com livro. Outro trabalho bem interessante que eu fiz na turma de informática foi esse labirinto, um jogo
com as personalidades negras porto-alegrenses. Então, eles tinham que desenhar o cenário e fazer uma programação que, quando chegasse na figura, aparecia a biografia, então, da personalidade negra porto-alegrense. Então, teve todo um desenho, uma pesquisa, foi um trabalho feito com as turmas de B10. 2 turmas fizeram a pesquisa bibliográfica, e essa turma aqui, que eu tinha mais tempo na informática com eles, que era uma turma integral, no tempo que tínhamos, né, a educação integral na escola, aí eles fizeram o layout do labirinto, cada um fez o seu, e aí tinham que programar. Quando chegava, então, na personalidade, aparecia, então, a biografia que os outros alunos tinham pesquisado, quem era aquela personalidade. Aqui um exemplo, né, da programação. Então, quando a bandeira fosse clicada e se o gato tocasse no obstáculo, tinha que dizer Pamela Amaro, esperava 10 segundos, e aí dizia também quem era, né, um exemplo da programação. Aqui foi um trabalho que eu chamei a professora Cássia, de inglês, lá da Escola Liberada, porque ela tem uma fala muito interessante sobre representatividade, né, construção da autoestima, representatividade e empoderamento. Vocês vejam que eu vou me metendo nas coisas, né, dos grandes, vou me metendo nas coisas da escola, assim, para fazer sempre essa discussão. E foi uma fala bem legal na linguagem deles, né, para o público que eram os adolescentes, e teve essa conversa, então, que ela foi falando da representatividade. Aqui é o meu grupo, né, o meu coletivo, uma apresentação lá na escola, lá em 2015, quando a gente fez formação com o pessoal, e esse coletivo é o que subsidia bastante coisa, a gente se encontra, a gente conversa, né, a gente estuda junto, tem até uma participante, 2 participantes hoje do grupo de estudos aqui nos vendo, que eu ouvi, de repente pode ter entrado mais, Priscila e a Márcia Siqueira estão aqui nos vendo, e a gente se encontrou para... A Carol tá aqui? Ah, é a Carol, tá. Então ela tá vendo. Aqui. Olha só, vários rostinhos, né, de quando a gente era mais novo. Inclusive, a Tavama com cabelo preto, escuro aí. Mas vamos adiante. Então, a gente vai falando nas nossas formações de práticas antirracistas, práticas para uma nova ambiência racial nas escolas, né? E a gente tinha mais tempo, naquela época a gente tinha mais tempo, a gente tinha reunião pedagógica, a gente não tinha tantos sábados, mas agora a gente já está mais... Vocês sabem que as coisas ficaram bem difíceis, né? Para nós na prefeitura. E aí também quero falar, pessoas, do nosso coletivo, porque nós temos, né, um coletivo, que é o É Tempo de Aquilombar. Só um momento. Ele saiu de onde estava. Tá, eu vou apresentar no outro momento. Pode as gurias apresentarem, então, agora. Depois eu falo dele, rapidinho. Ok, então agora a Elô, eu sei que tem um monte de foto, material da Elô, para ajudar na apresentação dela, eu não sei como é que tá aí, mas eu acho que a gente pode fazer essa combinação, a Elô vai começando e a Jaque vai se organizando ali para passar. Não precisa mostrar na ordem que eu for falando, à medida que aparece ali eu comento. Pode ser assim? Tá, pode. Eu quero começar, então, falando do orgulho de fazer parte dessa escola e que ela tem, assim, uma presença do povo negro bem marcante, assim, e uma força do trabalho do nosso povo dentro dessa escola. A gente marca muito com a nossa presença, com o nosso trabalho, né? E eu vou falar disso, eu não vou falar do meu trabalho especificamente, mas eu quero falar do trabalho
coletivo da escola. E o que faz essa escola ser tão importante? Às vezes a gente ouve esses comentários de que a escola não trabalha, não tem ações antirracistas. A nossa tem. E às vezes a gente esquece disso. Eu vi as gurias falando ali das bonecas negras, as bonecas negras aparecem aí nessas fotos que eu vou colocar. Então, vamos lá. Um dos trabalhos feitos... Primeiro, eu quero mostrar o meu bottom aqui, que é o bottom que tem a imagem aí dele, dos guerreiros negros, que nós temos aí, né? Essa história, isso faz parte da história do guerreiro, os guerreiros negros. E a gente tinha, inclusive, um banner, né? Com todos os guerreiros negros, que a gente fez fotos dos alunos e dos professores, funcionários, todos negros. Inclusive, alunos e colegas não negros queriam aparecer no banner também. Se sentiam... Nós temos temos cotistas, eu, infelizmente, não sou, porque na época que eu entrei na prefeitura ainda não existiam cotas. Agora eu dei uma revelada na idade, né? Aí a gente faz aquele teste do pescoço, o famoso teste do pescoço. Tu olha para o lado e vê se tu acha negros em volta, olha para o outro e vê que função eles estão exercendo, né? Aí eu já fiz essa proposta para os alunos, entrem numa farmácia, entrem num shopping, onde é que estão, qual é o papel das pessoas negras ali dentro do shopping? Vêm negros atendendo nas boutiques? Ou vêm os negros juntando os pratos nas mesas da praça de alimentação? Eu não estou desfazendo aí da função, do trabalho, mas do que ele representa, tá? Eu fiz uma pesquisa na época que eu trabalhava com C10, que foi baseada num trabalho de mestrado de uma moça, que agora me fugiu o nome, lá de Minas Gerais. E que ela analisou a publicidade, porque eu também sou formada em publicidade, e isso sempre me interessou. A presença do negro na publicidade. E eu fiz especificamente com os alunos de um determinado jornal aqui de Porto Alegre. E a gente viu que, apesar da gente ter mais de 50% de negros e pardos no nosso país, a gente aparecia na publicidade em apenas em torno de 3% de pessoas negras. E representando determinado papel, né? O que essas pessoas negras representam na publicidade? Representam serviçais, as pessoas que estão servindo, né? Elas não são aqueles donos do poder, né? Eles têm... nós aparecemos na publicidade servindo. Eu fiz também um trabalho dia 10, porque assim eu flutuei já na escola, em vários anos, ciclo, e eu fui volante dia 10 e fiz uma pesquisa entre os pequenos, em que eu mostrava uma folha com bonecos que não eram coloridos, mas eles tinham traços, o cabelo crespo, né, o nariz largo, alguns com traços negros e outros com cabelo liso, comprido e tal. E aí, primeiro, eu pedi que as crianças, os pequenininhos, pintassem os bonecos. E aí eles identificavam pelos traços quem era negro e quem era branco. E aí depois eu pedia que eles recortassem, eles só podiam botar dentro de um determinado local 3 bonecos daqueles, e eles tinham que dizer 10 bonecos. E dentro desses escolhidos, eles tinham que dizer por que escolheram. E todos eles reconheciam quais eram os bonecos com traços negros, escolhiam bonecos que não eram esses, para colar naquele espaço. E quando eu perguntava como eles não escreviam, quando eles iam me entregar o trabalho com os bonequinhos colados, eu perguntei por que escolhestes esses? Porque esses são os mais bonitos. Os mais bonitos eram com traços de brancos. Então, eles já chegam com essa mentalidade de que o bonito é o cabelo liso, é a criança com a pele branca, né? E aí a gente vem com todo esse trabalho, né, para
desfazer essa cultura do que o bonito é o branco, né? A Jana falou do cabelo, sim, e a gente é modelo deles também, né? E aí eu não vou dizer que quem é negro e usa o cabelo liso é menos negro por causa disso. Não, a gente já é livre, né? A mulher negra é livre para usar o cabelo do jeito que ela quiser. E só que no momento em que tu tá assumindo o teu crespo, as alunas querem te imitar. Tu é um modelo para elas, né? Então, eu me lembro que quando eu resolvi fazer trança, eu estava insegura de aparecer no colégio com a trança, porque tem toda aquela questão de aceitação. A gente também sente isso, apesar de ser adulto, e bem adulto no meu caso, a gente fica insegura, como será que vão reagir? Quando eu vi, estava um monte de aluna querendo botar trança e várias colocaram tranças também. Então, tem toda essa questão